Rádio da Família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. Hoje, 21 de dezembro de 2019, são 8 horas. E para você que ligou o seu rádio agora, está tomando seu chimarrão, seu cafezinho, está começando aqui pela Rádio Chapecó mais um programa Hora Espírita, sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Como todo mundo já sabe, em cada programa é abordado um tema de interesse geral à luz da doutrina espírita e geralmente se procura pegar um tema que possa também estar mais ou menos presente naquele momento da vida das pessoas. E hoje, como não poderíamos deixar de falar, o programa é dedicado a Jesus. Queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, internauta, convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook, direto na live do programa, lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Ou pelo telefone 2049-1200 e também pelo WhatsApp 2049-1212. Lógico, você pode acompanhar o programa pelo seu velho rádio, que nem diz velho e bom rádio, né? Na frequência 1330 AM ou pelo site www.radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. E lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. E para falarmos sobre Jesus hoje no estúdio, a nossa amiga Franciele de Lima. Eu gosto de dizer Franciele de Lima, tá? Eu acho lindo esse nome. Tu viu? Mas é a Pola, todo mundo conhece como Pola da Sociedade Espírita Leocádio José Correia. Bom dia, Pola, bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia a todos que nos ouvem, que tenhamos um ótimo sábado. O nosso amigo Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, nosso colega. Bom dia, Ayrton, bem-vindo. Bom dia, Mauri, bom dia, colegas que estão presentes hoje e bom dia a todos os nossos ouvintes. Nossa amiga Fabiane Marcon, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabiane, bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia aos colegas aqui presentes. E um bom dia muito especial aos nossos ouvintes, aos que nos acompanham pela live, que são a razão do nosso trabalho aqui hoje. Então, a Fábia é que estará acompanhando a sua participação, amigo ouvinte, Face, WhatsApp, fique à vontade. Na operação técnica do estúdio hoje, o Henrique, da Rádio Chapecó. E antes de iniciar aqui a nossa conversa sobre Jesus, nós queremos agradecer à imobiliária Nostra Casa e à Escala Construtora, bem como aos demais apoiadores que, voluntária e anonimamente, têm contribuindo para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Eu convido você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nostra Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Passa tão depressa. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é Jesus. Estamos nos aproximando do Natal, um feriado previsto no calendário cristão, que tem como referência a comemoração do nascimento de Jesus. Apesar de, nas vitrines do comércio, ele não ser mais o destacado, Jesus dividiu a história em antes e depois de sua passagem pela Terra. E no programa de hoje, vamos refletir sobre a importância de Jesus, não apenas para os cristãos, mas para toda a humanidade. O nosso convite para você ficar conosco até às 9 da manhã, e colaborar com a gente. A primeira coisa, então, que a gente poderia pensar para começarmos, Ayrton, nosso bate-papo aqui, Jesus nasceu nesta época do ano ou não? Está correto essa data? Como você colocou, o calendário cristão e que ele dividiu o calendário todo entre antes e depois dele. Mas isso não se deu exatamente naquele período que ele estava ainda encarnado ou logo sequencial. Desde mais de 500, 600 anos depois de Cristo, os persas já comemoravam, né? Eles tinham o hábito de comemorar, porque aqui agora no Natal nós estamos no verão, mas na Europa eles estão no inverno. Então, na região onde Jesus nasceu era uma região realmente muito fria, e eles tinham o hábito de comemorar o solstício de inverno. Eles faziam uma festa, uma festa de 12 dias na época, né? Para quê? Para fazer uma comemoração ao Deus Sol. Por quê? Para que viesse logo o sol de novo. Estava muito frio e eles não conseguiam. Eles tinham dificuldade com alimentação, com cultivo, né? Com todos aqueles problemas da época. Então a festa essa festa no período de Natal é uma festa muito antiga. E uma festa pagã, né? E era uma festa pagã, era uma festa de 12 dias, era uma festa com muitos excessos de todas as ordens. Né? Então existia uma festa em dezembro. Existia uma festa naquele período. Enorme, gigante. Sim, inclusive já existia também a cultura de, na virada de ano, as mulheres davam pequenos artesanatos que elas faziam. Né? A troca de presentes também já tem a sua origem bem lá atrás. E aí, então, Jesus nasceu, mas até existem historiadores que dizem que ele não nasceu em dezembro, até pelas condições climáticas e muitos detalhes do nascimento dele, das condições. Não era inverno Não era rigoroso. inverno que ele nasceu, mas tudo bem. Então, o porquê que o Natal de Jesus, né, trouxeram para essa data? Por que trouxeram para essa data? Isso aconteceu em torno de 3 a 4 séculos depois que ele já 300 tinha anos. desencarnado, 300, 400 anos, que aí, justamente, para ter um momento, porque, como você falou, Jesus dividiu o calendário. Aliás, essa divisão do calendário de antes de Cristo e depois de Cristo, ela aconteceu em torno de 700 anos depois de Cristo, que teve um Papa que fez toda esta parte do calendário, recalculou, matemáticos, e reestruturaram todo o calendário e criaram o Anno Domini, que é o ano que seria o ano do nascimento de Jesus. E todo o tempo contado para trás, então, seria antes de Cristo e contado lá para cá, depois de Cristo. E ali que se instituiu, então, como precisava Jesus, por tudo que ele fez, pela importância que ele teve, pelas mudanças que ele provocou, precisava um momento importante para ele. Então, encaixaram o nascimento dele naquela festa, porque todo mundo parava. E, inclusive, a igreja tinha um propósito, justamente por as festas serem pagãs, de querer reverter essa situação. E que isso levou ainda mais de 1.500 anos para acontecer, de conseguirem realmente ter uma festa cristã sem todos aqueles excessos da época. Porque hoje, no Natal, nós não temos esses problemas.
Hoje nós... Não temos os problemas da época. Isso. Tá. Isso. Foram Problema- modernizados. Não, pensa assim, ó. Nós temos o carnaval. O carnaval é um momento de muitos excessos. É uma festa pagana. É uma festa pagã, entendeu? Hoje, podemos dizer assim, o negócio está separado. Uhum. Natal, olha o clima, olha o sentimento das pessoas. Assim, ó, muda tudo nesse período. A proximidade, muda tudo. Então, por que a gente fala que Jesus não nasceu necessariamente ali, mas esses fatos todos que aconteceram... Veja que foram passando-se os séculos e as pessoas ainda tinham essa necessidade de marcar um momento para ele. Veja que hoje você dá um clique no celular, a informação está do outro lado do mundo. Mas naquela época, teve alguns que chegaram muitos anos, décadas depois, ao lugar procurando Jesus, depois que ele já tinha, inclusive, desencarnado. Notícia não andava tão rápido. A Então. notícia não andava. Uhum. Não é que não andava tão rápido, a notícia não andava, né, Mauri? Então, é importante a gente colocar isso, porque isso enobrece muito mais a figura de Jesus, a sua importância, tudo que ele veio, que ele trouxe. Imaginem o momento, as pessoas que estavam junto, a intensidade de tudo aquilo, para se passar séculos naquela situação, naquela época, com aquela comunicação, vamos dizer assim, e a preocupação de realmente se estabelecer um momento, uma comemoração, lembrando ele, lembrando Jesus, né, o mestre dos mestres. Então, essa é a grande importância da gente pensar quando a gente fala em calendário e nascimento de Jesus. Ele mudou realmente muita coisa, mudou até a festa principal da época lá. Mas, Paula, e a importância de saber verdadeiramente quando Jesus nasceu? Nós estávamos aqui pensando, né, em toda essa história do Natal. E aí, realmente, como o Ayrton falou, muito provavelmente não foi nessa data, né? Mas o que importa é o período biológico em que ele nasceu, porque eu me recordo de uma mensagem que nós lemos no Momento Espírita, que é da Federação Espírita Paranaense. Uhum. E naquela mensagem diz o seguinte: quando foi que Jesus nasceu? Depende de para quem você pergunta. Talvez para Maria, Jesus nasceu naquele dia em que ele efetivamente veio ao mundo. Mas para tantos outros que cruzaram o seu caminho, ele nasceu em diversos momentos da história. Se nós olharmos a trajetória, por exemplo, de Pedro, que foi um grande apóstolo de Jesus, Pedro conviveu com o mestre uma vida, né? Aqueles 3 anos de apostolado, assim, intensos. Mas Jesus efetivamente nasceu para Pedro naquela noite em que ele negou Cristo 3 vezes. E aí ele entendeu a fragilidade dele e a importância daquele mestre que ele amava tanto. Se a gente fosse perguntar, por exemplo, para Paulo de Tarso, que inclusive tem filme, né? Tem uma versão espírita, com enfoque espírita sobre Paulo, apóstolo do Cristo, que Paulo era Saulo, né? Era perseguidor de todos os cristãos. Mas a partir do momento que ele encontra com o Cristo na estrada de Damasco, No deserto. né, ele muda. O Cristo nasce para ele naquele momento e permanece vivo trabalhando no seu coração. Então, importa, eu acredito, para todos nós, é nós analisarmos em que momento Jesus nasceu no nosso coração. Porque veja, se na história conta, né, que não havia lugar para eles, para Jesus nascer, para eles serem acomodados. Não tinha nenhuma vaga no hotel. Lugar físico, no caso, né? Não tinha lugar. Aí eu pergunto para você, se hoje ele nascesse, se hoje ele viesse ao mundo, talvez nós também estejamos tão fechados em nós mesmos que nós não abriríamos novamente a porta para ele entrar. E o nascimento de Jesus, ele tem a ver, para a gente, necessariamente com o momento em que nós conseguimos transformar em prática os seus ensinamentos. O momento em que nós conseguimos tornar parte da nossa vida aquilo que está no Evangelho, aquilo que ele ensinou, a mensagem que ele deixou. E isso pode ser um pouco assustador, porque talvez se a gente começar a se perguntar em que momento ele nasceu para nós podemos descobrir que ele ainda não nasceu, que nós ainda não deixamos um espaço para ele, perdidos nessa loucura, nesse movimento, nesse arrastamento que a vida traz para a gente. Talvez não tenhamos encontrado ainda o espaço que Jesus necessita. Nesse período, e muitas pessoas falam, né? Essa semana eu escutava um programa de rádio e entrevistava-se algumas pessoas sobre Jesus
E eu fiquei bem feliz, porque metade sobre o Natal, não sobre Jesus, o Natal. O que é o Natal para você? Era a pergunta, né? E metade das pessoas falaram que era a importância de se lembrar de Jesus e do que ele fez. Opa! Então, puxa, metade... Outros falaram apenas do Natal e dos presentes, que os presentes também surgiram uns 700, 800 anos depois, o Papa Nicolau, que era o que doava também recursos para as pessoas carentes na época, e dali surgiu também essa ideia dos presentes, que vem até hoje. E que muitas pessoas, nessa correria que a Fábio acabou de falar aí, hoje se preocupam com presente, Natal e festa e ceia e o aniversariante. E preparar a Mas casa para receber. Exatamente. Né? Não é só, assim, parar e fazer aquela prece, claro que tem importância, não é? A gente não pode, né? Mas... Faz parte, né? Faz parte. Mas de todo esse momento, você vai dedicar quanto tempo para realmente o aniversariante refletir sobre ele, sobre o que ele trouxe para nós, o que ele espera de nós. Ou seja, o nascer de Jesus em cada um de nós. A Paula quis dizer isso, né? Então, não fica se preocupando, nasceu em abril. Não, março. Aí o cara vai fazer um dossiê, uma polêmica e discutir, né? Não precisa isso. Nasceu em você? É abrir o nosso coração para que ele tenha um lugarzinho para ele nascer e ele estar permanentemente conosco, né? No nosso coração e na nossa casa. E também lembrar que se porventura nos depararmos com essa situação de que ele ainda não nasceu pra gente, todo dia é dia. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade. E é um nascer passo a passo, inclusive, né? Não é do dia para noite, não é tão rápido assim. Exatamente. Como o programa é espírita, por favor, Fábio, quem é Jesus para o espiritismo? Jesus para a doutrina espírita é o espírito mais perfeito que já esteve entre nós, que já esteve na Terra. E Jesus é o nosso modelo e guia. E a Paula me trouxe aqui um material do Livro dos Espíritos que realmente é muito importante, e a questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, e ele responde simplesmente: vede Jesus. Então, entre todas as coisas que ele fez pela humanidade, doando uma encarnação inteira, uma vida inteira, unicamente por amor para todos nós, está a preparação do nosso caminho. É como se ele tivesse nos deixado um mapa, né? Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida digna? Você quer tornar correta, boa a sua vida na Terra? Siga. A estrada ele deixou, eu sempre brinco, pavimentada, iluminada e sinalizada. Está ali o modelo. É só a gente optar por seguir por ela. Quantas vezes a gente, lendo as passagens bíblicas, né, percebe-se que os próprios judeus que aguardavam o Messias, que acompanhavam toda a história e sabiam pelos profetas que um dia viria o Messias, não reconheceram Jesus como sendo o Messias. E o quanto é importante a gente perceber que Jesus, ele é muito, como a Fábio disse, o espírito mais puro, perfeito que nós temos como esse modelo e essa referência. E como é difícil a gente reconhecer isso e segui-lo. Eu acho importante ressaltar que Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier, no livro O Consolador, falando sobre os espíritos que passaram pela Terra, porque também houveram grandes homens e mulheres que passaram pela Terra, mas Emmanuel nos chama a atenção quando ele fala sobre as características evolutivas no que se refere à dor dos espíritos todos. E a resposta dele é: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, exceto, com exceção de Jesus Cristo, que é o fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angelicais repousa o governo espiritual do nosso planeta, desde os seus primórdios.
Ou seja, ele não é tão somente o nosso, aquela imagem que a gente tem assim, de Jesus, daquele carpinteiro, daquela pessoa simples. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. A espiritualidade vem nos revelar isso. É algo muito mais complexo. E quando a gente começa a imaginar que todos nós estamos aqui por razões de aprendizado, por resgates do passado, para viver provas e expiações que vão nos auxiliar evolutivamente, ele não tinha essa necessidade. Ele já tinha passado essa etapa. Não havia essa necessidade no processo dele, né? Então, é mais um momento para a gente perceber que foi unicamente por amor à humanidade, para auxiliar essa humanidade que vivia tão atrasada a evoluir, que ele esteve aqui. E também, normalmente, nos perguntamos, muitos líderes religiosos, por exemplo, estiveram na Terra. Muitos grandes nomes, muitas grandes personalidades deixaram coisas muito boas. Por que Jesus foi tão diferente dele? Por que 2000 anos depois da sua passagem nós estamos aqui reunidos hoje falando sobre ele? Né? Por que ele dividiu a história? Porque não era a fala que significava, era a sua conduta. Ele não apenas falava sobre amor, ele amava. Ele não apenas falava sobre perdão, ele perdoava. Então, foram esses ensinamentos que tornaram o personagem que ele foi, que ele ainda é. Moisés, em torno de 1400 anos antes de Cristo, né? E a espiritualidade nos ensina. Moisés foi a primeira das revelações, né? Das 3 revelações, a segunda revelação, ou seja, que trouxe muito esclarecimento sobre as leis divinas. Isso a gente tem que pensar a figura de Moisés, mas Moisés também foi mais um grande instrumento da espiritualidade para trazer um regramento para que a conduta das pessoas mudasse, para que começasse a se voltar e se preparar também um pouco esse ambiente para Jesus vir. E aí vem Jesus, a segunda grande revelação, por meio de, como a Fábio falou, do seu exemplo. Ele mostrava como se fazer. E a terceira revelação que a gente tem, né, pela espiritualidade, no capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que seria o Consolador prometido por Jesus, que seria o Espiritismo. Então, ele veio para fazer a segunda grande etapa. E realmente dizer assim, vocês não entenderam ainda tudo. Ainda precisa entender bem mais. Tanto que ele, de todos os mandamentos, ele falou: amar a Deus acima de tudo, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas estão incluídos nesse mandamento. Então ele atualizou. E veja que nós comentamos que quando Jesus veio à Terra, nós vivíamos um período de atraso moral, espiritual, intelectual, e tivemos a passagem dele marcada da forma como a conhecemos todos. E aí o seu Nelson de Souza, ele faz uma pergunta que é muito interessante, que eu já ouvi muitas vezes. Ele pergunta assim: se Jesus voltasse hoje, como seria recebido? É aquilo que a Paula já falou antes, né? Será que teria lugar para ele nascer? Será que... Mas eu acho que hoje a gente já evoluiu bastante. Nós temos que olhar também para o progresso. Isso. Mas nós ainda temos uma grande caminhada a fazer. Eu acredito que os exemplos dele teriam uma utilidade tanto quanto na época. Tanto quanto na época. Teria que saber o seguinte: nós estamos recebendo ele nos nossos corações, através dos ensinamentos. Se a resposta for sim, ele seria bem recebido. Se a resposta for não, não seria bem recebido. E nós temos hoje, devido a ser um programa especial, a nossa produção fez aí um trabalho interessante, né? E eu, quebrando um pouco, né, o protocolo de só falar, e eu gostaria que então você, Paula, desse essa notícia, dessa surpresinha bem rapidinho. Vai. Então, a gente passou a semana conversando e estudando sobre Jesus e a gente vê que ele é muito importante para todos nós. E cada um de nós tem a sua forma de homenagear o Cristo nessa época do ano. Mas eu lembrei de vários artistas que gravaram músicas sobre Jesus, e uma delas em especial foi gravada por Roberto Carlos, que revelou no programa do Flávio Cavalcante, nos idos de 1970, que ele recebia muita influência das obras de Chico Xavier nas suas músicas. E uma delas, que nós vamos apresentar então como um presente para os nossos ouvintes,
foi adaptada de uma psicografia de Emmanuel, entregue por Chico. E a versão que nós vamos ouvir é da Elizabeth Lacerda, que é uma artista espírita, que é também uma grande divulgadora, com o nome desta canção que se chama O Homem. Então, vamos lá, por favor, Henrique. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que... Emocionante, né? Essa composição de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, o Homem, cantada pelo Roberto Carlos e agora com a cover, né? Elizabeth Lacerda, a cantora espírita, e nos trazendo essa mensagem tão interessante. Gente, olha o refrão. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Isso nos faz lembrar, né, a questão anterior que a gente viu agora há pouco, que Jesus é o nosso modelo e guia. E a gente tem que se perguntar, Paula, é contigo agora. Como guia, quais os caminhos Jesus nos indica a seguir? A figura de também Jesus depois pode ajudar nessa, né? É tão poderosa porque, veja, é quase que como se a gente se sentisse
hipnotizado pelo seu ensinamento, porque quando a gente toma contato e percebe a profundidade dos seus ensinamentos dados através do exemplo, a gente vê que ele realmente foi o grande guia para o futuro da humanidade. Nós vemos assim vários livros e estudos que analisam a personalidade de Jesus como o maior psicólogo de todos os tempos, um grande líder. E veja, eu realmente considero como um grande líder, porque a liderança está relacionada ao exemplo, a você servir e mostrar junto, né? Não só apontar, vai por aqui, vai por ali. Não, Jesus veio e mostrou através do seu exemplo. Então, isso sim é um exemplo de liderança. E como guia, quem já fez viagem para o exterior aqui sabe, eu ainda não tive essa oportunidade. Mas quando você vai para uma terra diferente que você não conhece, você vai procurar alguém que conheça. Você vai procurar um guia que fale a língua daquele local, que conheça a paisagem geográfica, que possa te instruir. E Jesus é esse grande guia para a nossa vida espiritual, para a nossa evolução espiritual, para o futuro da humanidade, porque ele, como espírito puro, perfeito, ele já fez toda a caminhada. Então, ele pode sim nos guiar com a segurança de quem já passou por toda essa trajetória. E nós ainda estamos nesse processo de evolução, caminhando um degrau de cada vez. E nós podemos dizer que para a grande viagem, então, para dentro de nós, na busca da autoiluminação, na jornada de evolução espiritual, Jesus é o guia perfeito, tanto que ele chega a dizer, como João escreve no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sei qual é o caminho para o Pai. E uma questão que a gente sempre aborda nas doutrinárias, por exemplo, é a questão da reforma íntima. A gente sempre fala sobre o nosso autoconhecimento, sobre a gente conhecer os nossos defeitos, as nossas virtudes, a fim de se transformar em alguém melhor, que é o nosso grande objetivo aqui na Terra. E às vezes, quando a pessoa começa a se observar, ela recebe informações sobre si mesma que ela não gosta muito. E também ela nem sempre sabe o que fazer com aquilo. E em outras circunstâncias, diante de dificuldades, diante de conflitos, é que os seus defeitos eles surgem com uma força maior e, portanto, com uma dificuldade maior para trabalhar com eles. E aí é que a gente sempre fala que a doutrina espírita nos oferece um modelo para a orientação, que é Jesus. Então, nesses momentos, a pergunta pode ser: o que Jesus faria nessa situação que eu estou enfrentando hoje, que me desafia hoje, que me maltrata hoje, né? E é claro que nós ainda somos crianças espirituais, né? Nossa evolução ela ainda está um tanto distante daquilo que nós necessitamos, mas ainda que não tenhamos condições de agir como Jesus agiria, nós temos a sua orientação muito clara, que é de um respeito absoluto por todos os seres humanos, do perdão, da caridade, da compaixão, da tolerância. Então, não nos faltará caminho se observarmos por essa via. Você colocou, rapidamente, que o importante é, eu estou numa situação, o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação? No meu lugar. No meu lugar. Olha a necessidade que a gente tem de conhecer Jesus. Porque se eu não conheço Jesus, eu não vou poder ter essa resposta, Ayrton. E Jesus fazia usava vamos dizer assim, esta estratégia, Fábio, o tempo todo, por meio das parábolas. Porque quando as parábolas, que eram as histórias que ele contava, o que quem escutava, ou quem hoje pega uma parábola e lê, e na sua interpretação, eu estou com dificuldade diante de uma situação. Em vez de ele dizer assim, então você age dessa forma, ele contava uma historinha que alguém que estava numa situação semelhante e como agia diante da situação. Aí, puxa, mas então tem uma outra forma que eu posso agir. Então eu comparo o que eu faria com aquilo que o outro fez. E você veja como existe aí um entendimento sobre a dificuldade que as pessoas tinham de aprender na época. Sim. E também um profundo respeito pelo livre-arbítrio. Ele não te dizia faça, mas te apontava uma possibilidade. Você pode ir por aqui. Exatamente. E aí a identificação, né, que a gente tem com o personagem e essa transformação toda, essa reflexão, isso, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se esforçando e vai vivenciando na medida das limitações de cada um. Isso vai provocando
uma evolução muito grande na nossa forma de enxergar a vida e principalmente de nos enxergarmos, inclusive fisicamente. Porque se eu estou bem intelectualmente, se eu estou equilibrado psicologicamente, se eu estou de bem comigo, eu estou de bem comigo inteiro, inclusive com o meu corpo, com os meus recursos, com as minhas facilidades e com as minhas deficiências, inclusive físicas. E que todos nós temos algumas dificuldades. Todos nós... E a gente tem que tomar muito cuidado conosco mesmo e com o próprio semelhante. Né? Não criticar, não promover, não realçar no outro os problemas e esquecer que eu tenho os meus, de ordem moral, intelectual e de ordem física. Nesse período de Natal, isso acalma muito. Mas virou Ano Novo. E essa questão de ordem física, nós vivenciamos uma situação alguns anos atrás. Um colega fez uma palestra, né, na doutrinária, e no final fez uma prece, e na prece agradecendo pelo corpo perfeito. Depois da palestra encerrada, ele observou que havia uma pessoa lá que tinha uma deficiência física, muito visível. E ele se sentiu péssimo, como ele não viu aquilo, né? Como ele falou aquilo, e ele ficou muito mal. E então, mais tarde, conversando com um colega já de muitos anos de doutrina, e ele disse, não te preocupa, aquele corpo também é perfeito. É perfeito para as necessidades daquela pessoa. Exato, todo corpo é perfeito para aquilo que ele precisa realizar, para aquilo que nós precisamos realizar. E muitas vezes esse defeito com o qual a gente briga tanto, ele é uma bênção que nós não temos nem condição de avaliar, de tão grande. Acho que a gente, às vezes, só precisa mudar o foco, porque, veja, a gente pode ficar olhando os nossos defeitos ou pode olhar que nós também temos as nossas virtudes. Na própria música que a gente ouviu, né? Jesus é esse guia que nos mostra que todos temos luz. Vós sois luz do mundo e sal da terra, quando ele termina o sermão das bem-aventuranças. Então, ele é luz, esse modelo e guia que nós estamos falando, e ele vem nos mostrar que nós também somos centelhas divinas e que cabe a nós fazer brilhar a nossa luz, ou seja, foca naquilo de positivo que tu tem também, porque nenhum de nós é 100%, mas todos nós estamos neste caminho de perfeição. Isso me faz lembrar quando, falando sobre Jesus ser esse guia, né? Qual é o caminho que ele nos guia? O caminho do amor, é o caminho da elevação espiritual, e ele chega a dizer, inclusive em relação a isso, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue, ou seja, anda pelo caminho que eu abri, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer um guia melhor do que esse? Que diz que é a luz? E que quem segui-lo não andará nas trevas? E que tem tudo aquilo que a gente procura. É isso, gente. Só que nós precisamos buscá-lo. A gente não pode esperar que ele Conhecer Jesus venha. seria uma meta para qualquer um, para qualquer dia, e é uma meta diária, né? Conhecer Jesus, estudar Jesus, as portas das casas espíritas estão abertas, a literatura espírita na internet é vasta, né? Você pode acompanhar a hora que quiser. Tá com insônia, 4 da manhã? Clica lá, tem uma palestra espírita, assista. Claro que, gente... Ou seja, precisamos aprender. Nós falamos que é tão importante seguir Jesus como esse guia, mas nós temos que lembrar que, apesar dele ser a luz do mundo, não significa que o caminho vai ser assim, aquela coisa maravilhosa e fácil, né? Não. Muitas vezes nós vamos ter que pegar a nossa cruz, colocar nas costas e segui-lo. E isso é importante a gente também ter claro. O entendimento da nossa situação, né? E muitas vezes essa opção que a Paula traz, ela vai nos levar para um caminho mais árduo do que se nós optássemos pela porta larga, né? Em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25, Jesus diz, né? Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. E siga-me. Tome a sua cruz. Até porque vai ter que refletir sobre as suas imperfeições, como nós falamos, também sobre as virtudes que a gente traz, né, Paulo? Mas, porque seguir Jesus, conhecer, como você acabou de falar, Mauri, sim. Conhecer, sim. Ok. E não tem como você estudar, você entender e você não se comparar automaticamente.
puxa vida, mas como eu estou agindo no meu dia a dia, se ele é realmente o nosso modelo e guia, qual é o tamanho da distância? Cada um tem a sua distância, né? Em relação aos comportamentos de Jesus. O que eu preciso abrir mão? E aí começam os problemas, né? O que eu preciso abrir mão? O tamanho do esforço que eu preciso fazer para certas coisas. Para viver assim, cara, o mínimo possível mais próximo do que ele nos ensinou. As parábolas, né? Os exemplos que ele dava. Ele usou N formas de nos ensinar. Saber o que é o certo. E talvez aquilo que eu precise abrir mão, como você diz, não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu tenho mais apego. Uma coisa é o que você quer e outra coisa é o que é o correto. Exato. E hoje em dia a gente tem todo esse comportamento voltado somente àquilo que queremos, né? Satisfazer várias vontades aí, muitas delas extremamente desnecessárias e supérfluas, e a gente deixa os pequeninos, os mínimos sacrifícios. Sacrifício é uma palavra até um pouco mais pesada, mas deixar algumas coisas de lado e pensar que existem outras muito mais importantes e que essas vão me trazer aquilo que eu tanto busco, que vão me trazer a paz, que vão me trazer a tranquilidade, que vão me trazer o convívio. Eu busco tudo isso, mas eu não me dedico a isso. E ele é o cara para a gente espelhar nesses comportamentos, né? 8 horas, gente. 8 horas e 40 minutos. Tá muito rápido seu relógio aí. E, Fábio, as participações, por gentileza, dos nossos queridos amigos. Nós temos várias participações aqui. Nós temos, por exemplo, o seu Ailton Correia, lá de Tubarão, que está nos acompanhando. Os nossos colegas das casas que estão nos assistindo pela live. O pessoal participando, nos desejando um bom dia. Alguns agradecendo, né, pelo programa que está aí no ar. Mas também tem aquele pessoal que nos acompanha pela rádio. Que nós não temos aqui o contato. E uma dessas pessoas é a dona Elza Savariz, que ela nos ouve todos os sábados pela manhã e não consegue mandar mensagem, né? Porque ela está nos ouvindo. Então, o nosso abraço para a dona Elza. Temos também a Cíntia e o Nelson Badalotti, que nos ouvem enquanto trabalham, porque eles, né, não conseguem parar para ver a live no Facebook, então eles estão trabalhando e nos ouvindo. E aí o nosso abraço para eles, o nosso agradecimento a todos aqueles que nos acompanham, que seguem, que são a razão porque nós estudamos aí a semana toda, né? E agradecemos aí a participação de todos vocês, né? E aí dizer assim, gente, olha, você escolhe o Facebook ou o telefone fixo, né? Pode ligar para o telefone fixo, é 2049 1200, ou o WhatsApp, que é o 2049 1212. Se não tiver, né, o Face, que daí é direto lá. E a gente quer dizer assim, ó, se você perdeu o comecinho desse programa e gostaria de ouvir também os programas anteriores e também verificar quais são os temas dos próximos programas, nós temos uma live no Facebook, é Hora Espírita Chapecó. E também você pode encontrar os programas, esses no YouTube, no Hora Espírita Chapecó. E também temos Instagram, tudo graças à nossa retaguarda aí, né, dessas meninas maravilhosas. E queremos aproveitar aí esse momento para agradecer o apoio recebido dos nossos patrocinadores que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas. Convido você a ouvir conosco o recado da Scala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
Muito bem, estamos de volta ao programa Hora Espírita, hoje falando sobre Jesus. E dando continuidade, falando de Jesus, também ser nosso modelo. Como podemos imitar este modelo, Fábio? O primeiro passo, a primeira consideração nesse sentido é que nós não podemos imitar ou seguir algo que não conhecemos. Pelo menos não devemos, né? Não é uma boa orientação, não é bom negócio. O ideal, o que é? Primeiro conhecer Jesus. Né? E aí, como você já falou antes também, como nós já mencionamos aqui, as fontes são imensas. A literatura é vastíssima. Nós temos, dentro das obras espíritas, começando pelo Evangelho, uma gama imensa de obras que retratam toda a vida, toda a história, toda a obra, todos os ensinamentos de Jesus. Isso é algo bastante simples, é uma informação fácil de se obter. Agora, uma outra questão importante aqui é que quando a gente fala que Jesus é nosso modelo e guia, ele é modelo e guia para todos, né? Se todos nós seguíssemos os seus ensinamentos, nós certamente viveríamos num planeta melhor. Nós começaríamos a conviver conosco de forma melhor, com a nossa família, com a comunidade, enfim. Haveria uma transformação nas nossas relações se conseguíssemos segui-lo. E aí a gente se pergunta, qual é o momento ideal para alguém conhecer Jesus? Porque se nós temos em nós que talvez ainda não tenhamos conhecimento, se talvez nós ainda não tenhamos permitido que Jesus nasça e se manifeste na nossa vida, qual seria esse momento? E aí temos que chamar para uma questão importante, que é a forma como nós colocamos Jesus na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Que são nossa responsabilidade até que eles completem a sua maioridade. Eu diria a nossa maior responsabilidade aqui na Terra, né? São os nossos filhos. E então, nas casas espíritas, a gente sabe que elas fazem um trabalho belíssimo, maravilhoso, que é a evangelização infantil. Que auxiliam os pais. Que auxiliam os pais, que as crianças gostam, que está disponível, gratuito em todas as casas. Também sabemos que a grande maioria das religiões, de modo geral, tem formas de acolher as crianças, de mostrar Jesus para as crianças, de falar de Deus para as crianças. Então, se nós queremos Jesus como nosso modelo e guia, ele também precisa ser modelo e guia dos nossos filhos. E nós precisamos, talvez, abdicar um pouco do tempo que é nosso, né? Fazer algumas escolhas, como o Ayrton falava antes, abrir mão de algumas coisas que nós gostamos para usar esse tempo e assumir a responsabilidade que tu diz e levar os nossos filhos para mais perto de Jesus. O homem pode ter todas as capacidades intelectuais, ser alguém super inteligente, estudado, mas se não tiver, junto com tudo isso, esse aspecto moral do Cristo, não tiver essa religiosidade, a fé, lembrar-se do Criador, lembrar-se que nós somos criatura e não criadores, colocar-se no verdadeiro lugar, não adianta, vai faltar, não vai ter equilíbrio. Isso que a Fábio fala de que a gente traga Jesus para mais próximo de nós, principalmente para as crianças, me faz lembrar do meu filho, porque a gente sempre trabalha muito com ele essa questão de que Jesus é o maior super-herói que existe. Porque ele, de fato, existe. Que analogia bonita. A gente trabalha muito isso porque existe tanto personagem de desenho que é invenção. Mas Jesus não é invenção. A gente trabalha isso na evangelização infantil com as crianças. Ele é o super-herói. É ele que está cuidando do nosso planeta verdadeiramente. Ele nos salva através do amor, não através da violência. Então, eu acho interessante trazer esse exemplo. Por exemplo, teve um dia que fechou uma tempestade feia, né? E eu fui fechar as janelas e eu vi o meu filho no quarto rezando. Sabe quando você só espia assim e diz, eu não tô acreditando. Aí ele disse assim, Jesus, leva embora essa tempestade, por favor. Querido, viu como então é que é? veja, se você apresenta Jesus para a criança desde cedo e ela entende que ele é um grande super-herói, que ele é esse modelo e ele é esse guia, ela vai crescer com essa visão. Diferente de quando você tá lá, né, sofrendo na sua vida, aí vai ter que começar a construir. Então, que bom quando a gente já tem essa base na nossa vida. E aí já vai sofrer bem menos, né? Agora o Natal é uma época ótima, né, para mostrar o nascimento de Jesus. Se você ligou o rádio agora, o programa Hora Espírita, falando de Jesus, a Fábio antes falou que
a gente precisava que Jesus fez por exemplos, né? Exemplificou, não foi só teórico. Então a frase é: imitemos Jesus. Como é que você vai imitar se você não conhece? Então eu tenho que primeiro conhecer. Conheça Jesus. Esse é o convite do programa Hora Espírita. Conheça Jesus. Leia, entenda. Pô, se você olhar o perdão que a Fábio citou, maior exemplo de perdão do que Jesus não existe. Não existe. Perdoou, dá para rapidamente? Tudo e todos, né? Perdoou quem enganou, perdoou quem crucificou, Quem traiu? quem abandonou, quem duvidou, né? 8 dias depois de aparecer para os apóstolos, apareceu para Tomé, que havia dito: não, eu não acredito que o cara voltou. Então, conheça Jesus. Aquilo que o Ayrton falou antes, se você conhecer Jesus e no teu dia a dia você conseguir colocar depois isso em prática, coloque-se no lugar. O que Jesus faria? Então, o convite hoje é específico, conhecer Jesus, que 2020, se você ainda não conhece Jesus, conheça. Busque-o. Não importa a tua religião, não importa. Ah, mas eu não tenho nem religião. Não importa. O Ayrton colocou agora, se você não tiver amor, não vai resolver você ser o intelecto do planeta Terra. Sem amor, não há nada. Nessa linha de pensamento, né, Mauri? Estamos na época Natal, e Natal hoje ainda na humanidade sinônimo de presente. E quem é o aniversariante? Jesus. E quais os melhores presentes que nós poderíamos dar para ele? Qual o presente para dar para Jesus? Qual o presente para dar para Jesus? Pô. E aí o presente é esse. Aham. É esse, é as nossas mudanças de comportamento. Legal. Deixar alguns hábitos para trás e adquirir novos. E quais comportamentos que mais agradariam hoje, se ele voltasse, como nós falamos antes, o que ele gostaria de ver? Né? Ver aquele... Você acabou de falar perdão. Perdão aonde? O primeiro lugar para nós perdoar? Na família. Aproveita, agora já vai estar uns diazinhos um pouquinho mais junto. Aproveita para reconciliar. Você falava antes da questão das reuniões que acontecem nessa época. Isso é uma questão muito importante. Claro. Porque você imagina assim, 2 pessoas, né? A gente brincava outro dia que estão brigadas lá desde fevereiro. Passaram um ano se evitando. Chegou o Natal, não tem como. Elas vão ter que se entender. E numa dessa... Né? É a função também da reunião familiar. Exatamente. Veja que a importância da festa, de tudo isso traz muito... Acolher os nossos pais, os nossos pais que estão idosos. A atenção, falamos antes aqui, o cuidado com os filhos, aproveitar para despertar neles essa atenção também para Jesus. As pessoas estão muito fraternas e fazem doações bastante, várias campanhas nessa época para auxiliar as pessoas doentes, para auxiliar as pessoas menos providas, mas a gente tem que lembrar que a doença e a fome não tira férias, 11 meses e volta só em dezembro. Em junho elas estão aí ainda. O ano todo as pessoas têm essas necessidades. Então, lembrar que esses presentes eles precisam ser constantes, né? Não julgar, muitas vezes estender a mão, aquilo que está ao teu alcance, amar todos aqueles. A família, nós escolhemos estar junto com aqueles. Lá no mundo espiritual, antes da gente vir. Isso tem Puxa, ali estão todas as grandes oportunidades de nós dar esses presentes para Jesus. Eu vou ressaltar essa frase. Você escolheu, antes de vir para cá, o que é que você iria ter de corpo e de desafios e de tarefas. E da família. É isso? É isso. E pode É isso, né? É isso, absolutamente. Então, aí o cara chega e diz, não, eu não gostei disto. Sinto muito. Minha unha, ela é pouquinho pra lá, não gostei. Como é que eu fui aceitar essa unha assim, desse jeito, né? Mas aceitou. E acrescente que essas escolhas são feitas com base nas nossas necessidades evolutivas, com base nos nossos débitos do passado.
nosso que merecimento. Precisamos, e isso o nosso merecimento também. Nosso então merecimento. é sempre o lugar certo, não há equívoco. O Chico tem uma escolhas. oração, né? Nascestes no lugar. Onde Que precisavas, precisavas, exato. Ela é perfeita. E por aí vai. Tem lá nas casas espíritas, quem quiser a oração. E né? se a gente adotar esses comportamentos e gradativamente nos aperfeiçoando, tomando cuidado, vigiando com nossas imperfeições, a gente pode fazer todos os dias um dia de Natal, né? Não só em dezembro. E este é o grande presente que o aniversariante quer. Que a gente presenteie ele todos os dias, não com grandes presentes, com pequeninos, mas dentro daquilo que ele mesmo nos ensinou. É isso que nós ouvimos naquela bela canção, né? Que é pra gente fazer dentro de si a flor do bem crescer, porque ainda é tempo de plantar. Hoje é tempo de plantar. Somos o solo fértil, né? A Paula falou antes de Saulo, né? Paulo, que era Saulo, o maior presente que Saulo deu para Jesus foi: Jesus, o que queres que eu faça? Lá no deserto. Fábio, os recados dos nossos amigos e também, se tu pudesse nos passar as relações das casas e para a pessoa que está ouvindo agora que gostaria de participar, de conhecer, de visitar, por gentileza. Então vamos lá. Nós temos muitos abraços, comentários muito interessantes a respeito do programa. Bateu o recorde hoje, que né? a gente agradece, fomos muito bem. Pá. E com relação às casas, nós temos aqui da 12ª União Regional Espírita. Sociedade Espírita Joana de Ângeles, São Lourenço do Oeste. Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Passo dos Fortes. Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, aqui em Chapecó. Associação Espírita Amor e Caridade, Palmital, também em Chapecó. A Sociedade Espírita Lar de Jesus, que é em Xanxerê. Sociedade Espírita Leocádio José Correia, que é aqui em Chapecó, no bairro EFAP. Associação Espírita Nosso Lar, que é no bairro Santa Maria, aqui em Chapecó. Associação Espírita Chico Xavier, que é em Xaxim. Centro Espírita Seara da Caridade, que é no Presidente Médici, também aqui em Chapecó. Temos ainda casas espíritas em Abelardo Luz e Coronel Freitas. E grupos de estudo em Guatambu e Caxambu. Então, as pessoas que têm a intenção, a vontade de conhecer mais da doutrina, de frequentar as doutrinárias, podem frequentar qualquer uma dessas casas. Uhum. E quem tem, todas elas, inclusive, têm agora no começo do ano ali os grupos de estudo, né, iniciando. E Guatambu e Caxambu, quem tiver naquela região, tiver interesse em participar desses grupos, pode entrar em contato, especialmente com a Ayrton, né? Com o pessoal das casas aí a gente encaminha. que tem. Então, uma outra questão importante é que todas essas casas que nós citamos, elas têm doutrinária, né, que são as palestras, passes, atendimento fraterno, biblioteca com obras para empréstimo e para venda, evangelização infantil, né, o acolhimento das crianças, então. E é importante ressaltar, todas elas recebem de braços abertos a quem deseje conhecê-las, independente de ser de qualquer lugar, de professar outra religião, outra crença, enfim, todos são bem-vindos. E absolutamente nenhum serviço das casas é cobrado. Tudo que é oferecido nas casas espíritas é gratuito. Esse é o diferencial e todas são filiadas à Federação Espírita Catarinense, que, por sua vez, responde à Federação Espírita Brasileira. E com relação ao horário, todas elas têm sites, né? Então as pessoas podem entrar naquela que se localizaram, daqui a pouco mais perto da sua casa, do seu município, entra no site dessa casa que vão encontrar ali os horários, né, da doutrinária. E qualquer dúvida também podem nos chamar aqui no Facebook que a gente responde depois. Muito legal. obrigado. Muito. Fala. Se atrapalhando aqui. Eu acho importante, Fábio, ressaltar que agora, nessa época de fim de ano, vem familiares de outras cidades que ainda não conhecem o Espiritismo. E talvez seja, nessa época, um momento interessante de conhecer as casas, de conhecer a doutrina. Outra coisa importante, Paula, às vezes as pessoas nos perguntam se nesses períodos de festa as casas fecham, elas não fecham. Não fecha nunca. Atividades normais. A Paula vai dar palestra Terça-feira no Seara da Caridade, estaremos lá. Olha aí. Exatamente. Queridos amigos, por favor, a mensagem final
considerações ou mensagens sobre Jesus a todos os que estão nos ouvindo, Ayrton? Sigam o aniversariante. Ele é a luz que nós tanto buscamos e que a gente tanto precisa. Tenham Como é que é a um brincadeira, excelente Ayrton? Natal. Siga o mestre. Siga o mestre, literalmente. Siga o mestre. Exatamente. Eu Pula. gostaria de recitar um versinho, porque eu tenho um livro que se chama Antologia Mediúnica de Natal, que é do Chico Xavier, e vários espíritos deixam ali seus poemas. E tem um que é de Casimiro Cunha, que é bem simples, mas nos toca. Diz assim: Natal é o maior dos dons, nas celestes alegrias, que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias. Lindo. Por favor, Fábio. Eu desejo para todos um Natal de paz e amor. E como disse o Ayrton, paz e amor também são necessários o ano todo. Que permaneçamos, né, nessa vibração. Agradecer também a todos vocês que estiveram nos ouvindo. Agora entrando aí a Tânia, minha irmã, obrigado pela companhia. Ao Henrique, né, que nos auxilia sempre. Nos socorre. No outro lado, né, no controle. E lembrar, gente, falar de Jesus é uma coisa. Colocar Jesus no coração é outra. Por favor, todos nós, né? O convite, vamos colocar Jesus no nosso coração. O Ayrton falou, é uma tarefa diária. E dá para completar. E não é fácil. Mas é possível. Né? Leiam, se instruam, procurem as casas espíritas. E a gente está sempre de braços abertos aí para atender e recolher, e atender e receber vocês. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A todos um excelente final de semana. Até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana com